Bem-vindo ao canal dos Engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores coxa-brancas que comentam futebol e o dia a dia do nosso glorioso Curitiba. No nosso quadro Memória Coxa, lembramos de times, títulos e fatos sobre o nosso passado. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Vamos falar hoje sobre uma partida fantástica no ano de 1998, no Campeonato Brasileiro, entre Curitiba e São Paulo. Se você lembra desse jogo em específico ou do Campeonato 98, já comenta aí o que lembra, né? Provavelmente são lembranças boas desse ano. Vou comentar um pouquinho de como é que era o ambiente daquele jogo. Era um domingo à tarde, 18 de outubro de 1998. De agora são 22 anos, né, atrás. E foi um Couto Pereira lotado, porque tinha uma promoção que crianças e mulheres não pagavam ingresso. Aí muita gente ficou de fora, mesmo com o ingresso na mão. Dizem que mais ou menos 20 mil pessoas ficaram fora do estádio. Quer comentar, César, o que você lembra do ambiente do jogo, de como é que estava o Coxa naquele período? Quero sim. Boa noite, Enzo. Boa noite, Fernando, e todo mundo que acompanha aí o canal. Realmente, esse ano de 98 foi um dos melhores times do Curitiba que eu me recordo, né? Eu lembro que o começo do campeonato, assim, o Coxa não era tido como um dos favoritos e acabando o campeonato e o primeiro turno com um time com menos derrotas no campeonato. Teve até menos derrotas que o próprio Corinthians, que foi campeão. Mas falando do jogo, eu lembro muito bem. Eu não lembro se foi Dia das Mães, o que foi, mas teve uma promoção lá, como o Fernando falou, que criança e mulher não pagavam. E, rapaz, foi uma confusão. Para entrar no estádio, assim, foi absurdo. Eu nunca tinha visto tanta gente no Couto Pereira. E olha que eu vou no Couto Pereira desde 89, mais ou menos. E, assim, foi uma coisa muito, muito, muito louca. O time vinha muito bem, vinha explodindo, já tinha várias vitórias seguidas, vinha jogando bem, né? E eu lembro que foi eu, meu pai e meu irmão fomos no jogo, e foi difícil para entrar. A gente chegou, sei lá, eu sempre chegava cedo no jogo. Eu cheguei, o jogo era 4 horas, a gente deve ter chegado como a semana toda a torcida estava inflamada, fazendo filas quilométricas lá para comprar o ingresso. Naquela época a gente comprava ingresso em bilheteria, né? E assim, eu lembro que a gente entrou no jogo assim, faltando 5 minutos, ficamos no anel de fundo, de onde fica a Império, só que no andar de baixo, no primeiro anel, embaixo de uma bandeira da Império, que os caras botaram na frente, assim, tinha que assistir o jogo abaixado, com mais uma pessoa na frente, assim, cada degrau da arquibancada tinha 2 pessoas. Não tinha, você tinha que ficar vendo o jogo pelo buraco do ombro das pessoas, embaixo da bandeira, assim. Mas olha, acho que foi um dos jogos mais memoráveis da minha vida no Couto Pereira. Aquele gol do Struey, aquela pancada, aquela curva que ele deu na bola ali, e era um cara que o Struey, eu adorava o Struey, para mim era o símbolo da raça. E eu lembro que meu pai brincava, ele falava assim, pô, o Struy, se tiver a mãe dele no campo ali, ele bate, não tem negócio. E realmente, ele sentava a porrada, e ele era muito bom. Para mim, o melhor camisa 5, os 2 melhores camisa 5 que eu vi jogar no Coxa, dos que eu tenho recordação, foram o Struy e o Leandro Donizete. Então, rapaz, foi assim, não vou ficar falando assim do jogo em si, que dá para ver no YouTube, até vi um pouquinho antes aqui, como o Fernando mandou lá, eu lembro eu nem lembrava que o Coxa tinha perdido um pênalti no final, pra você ter uma ideia, mas assim, o jogo foi uma loucura, tinha 50 mil pessoas dentro do estádio, e acho que ficaram umas 20 mil, como o Fernando falou, as 20 mil fora, com o ingresso na mão. Foi uma loucura, você acha que a diretoria, ninguém imaginava que a torcida do Coxa é muito, muito assim, carente por um time forte, e aquele time de 98 realmente, desses 30 anos aí que eu acompanho o Coxa, talvez tenha sido um dos 3 melhores, o de 89, o de 98 e o de 2011. Acho que foram os 3 melhores times do Coxa que eu vi jogar. E esse time ele surpreendeu todo mundo no campeonato, né? Vou deixar agora o Enzo contar as memórias, porque o Enzo vai lembrar de fatos do jogo e tal. Eu não lembro, cara. Só lembro do gol do Sandoval, do gol do Struy. Eu nem lembrava que era o Rogério Ceni o goleiro. Boa noite, César. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que você definiu bem assim o que foi aquele jogo.
Mas uma recordação que eu tenho bem em mente assim, é do campeonato de 98 como um todo, né? O Curitiba foi muito bem desde o começo até o final do campeonato, né? E o Curitiba conseguiu liderar um período, né, naquele campeonato, chegou a ser líder. E o Curitiba, você tinha certeza que ele ia ganhar os jogos, né? Quando ele jogava fora de casa, você sabia que ele ia ganhar. Então o Curitiba jogava com o Palmeiras e ganhava de 2-1 lá. Eu lembro de uma vitória contra o Juventude, que eu tinha costume naquela época de ouvir a rádio do time adversário, sabe? Então eu sintonizei lá numa rádio de Caxias do Sul e os caras elogiando o Curitiba, falou que não tinha como ganhar, que o Curitiba era o melhor time do Brasil naquele momento. Realmente o Curitiba estava passando da bola, né? E eu me lembro da montagem, o presidente do Curitiba era o João Jacomel, né? Eu me lembro da montagem daquele elenco, assim, dos jogadores chegando, né? O Simval, o Curitiba tinha sido campeão daquele Festival Brasileiro do Futebol em 97, né? E o Simval tinha feito um gol pelo Botafogo naquele jogo. E o Curitiba o Simval acho que foi um dos primeiros a chegar, assim. Então foi o Simval, aí depois chegou o João Santos, que era um jogador assim que tinha feito muito sucesso no Bragantino, naqueles anos do Bragantino de ouro lá. Chegou o Sandoval, foi bem difícil trazer o Sandoval. O Sandoval era um jogador de muita qualidade, ele tinha surgido no Guarani e o São Paulo tinha comprado ele. Ele tinha feito alguns jogos pelo São Paulo e o Curitiba conseguiu trazer. E era um jogador muito caro na época, assim, muito badalado, sabe? O Curitiba trouxe o Célio Lúcio, que era um zagueiro do Cruzeiro, famoso. Trouxe o Gelson Baresi, que era um zagueiro famoso também do Flamengo. Conseguiu trazer o Regis do Paraná Clube, né, que era o ídolo do Paraná. Trouxe o Claudinho. Só lembrar que o Paraná daquela época é muito diferente do Paraná de hoje. O Paraná daquela época era muito melhor que o Coxa, né? Sim, não, o Paraná era o melhor time do estado do Paraná, né, naqueles anos 90. E o Curitiba trouxe 2 jogadores do Paraná, 2 titulares, o Regis e o Claudinho, né? O Claudinho era o camisa 10 do Paraná e o Regis era o grande ídolo do time, né, do Paraná. Trouxe o Curitiba teve uma sorte porque o Guarani tinha 2 laterais esquerdos. O Rubens Cardoso, que era titular, e o Rubem Júnior. E esse Rubem Júnior, ele era... O Palmeiras tinha acabado de comprar ele do Guarani, ou ele era do Palmeiras, não sei. Só sei que o Curitiba observou e trouxe. E o Rubem Júnior foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E era um jogador muito agudo, assim. Ele é praticamente um atacante. Né? Um jogador de extrema qualidade, assim. E tinha uma força física, então um preparo físico, então ele estava sempre na linha de fundo, cruzando. Trouxe o Macedo também, né? O Macedo fez parte do time de São Paulo, campeão do mundo lá, né? Então, um jogador de velocidade e de finalização, né? Muita qualidade. E tinha também o Kleber, né? O Kleber Arado também estava no elenco do Curitiba. Um jogador assim fora de série mesmo. Brandão. O Brandão ficava na reserva, né? E o Curitiba tinha perdido o título paranaense para o Atlético, né? Naquele ano. Faltou pouco. Fazia tempo que o Curitiba não tinha sido campeão, foi a última vez tinha sido em 89, então faziam aí para 9 anos, né? Sem conquista. Perdemos por pouco aquele jogo do Atlético lá no Pinheirão. Então o Curitiba vinha e fez uma sequência brasileira assim maravilhosa, assim. E esse jogo contra o São Paulo, como o Fernando bem explicou, era Dia das Mães e na verdade foi um erro da diretoria, né? Liberou o estádio para as mulheres e crianças e deu quase 70 mil pessoas no estádio, né? Deu 68 mil pessoas, não cabia mais. Então teve praticamente 15, 20 mil pessoas que ficaram para fora do estádio com ingresso. Então, assim, não sei, podia ter acontecido algo pior naquele dia lá, né? Mas deu tudo certo, realmente, aquele time estava iluminado, né? O Valdir Espinosa, que tinha começado como técnico, que tinha praticamente montado o time, né? Ele tinha saído para o Botafogo, foi, na minha opinião, que o Curitiba só não foi campeão brasileiro ou vice-campeão brasileiro daquele ano por causa disso, tá? Foi dessa saída do Valdir Espinosa. Se ele tivesse ficado no Curitiba,
com certeza o Curitiba teria chegado à final do campeonato, porque o Curitiba todo mundo acreditava no Curitiba, né? Se eu não me engano, o Curitiba classificou em terceiro lugar, né, na primeira fase. Sim. Isso. Terceiro lugar. Terceiro lugar e só com 3 derrotas no turno. Isso. O campeonato naquela época era em turno único, né? Porque classificavam 8 para os playoffs lá, né? Eram outros tempos. Mas terminou em terceiro com apenas 3 derrotas, né? Playoffs eram 3 jogos, né? Se tivesse 3 jogos. É. Né? Aí o Dario Pereira chegou, né? E manteve o mesmo padrão, só que naquele não vem ao caso aqui comentar, né? Mas só para fazer um panorama, o Curitiba acabou perdendo a classificação no primeiro jogo, né? Contra a Portuguesa, que saiu ganhando de 1-0. Deixou a Portuguesa virar 3-1. E a Portuguesa tinha um grande time, né? Mas voltando a esse jogo de 98, eu acho que esse Curitiba e São Paulo, assim, foi a coroação, assim, daquela campanha, sabe? Ele mostrou o que era o Curitiba, a euforia que estava a torcida do Curitiba naquele ano, né? O time grande que o Curitiba tinha formado. O Curitiba tinha banco de reserva de grandes jogadores, Claudinho, Kleber, né? O Célio Lúcio praticamente foi reserva o campeonato inteiro, porque o Flávio virou titular, né? Que era da base. Então, assim, o Reginaldo Araújo era reserva do Márcio Goiano, que era o lateral direito. Então, o Curitiba tinha muita qualidade no elenco, né? E esse jogo, eu me recordo que logo que começou já saiu o gol do São Paulo, cruzamento pela esquerda do Serginho, né? Que depois jogou no Milan, e o gol do França, que era um centroavante, um atacante assim da mais alta qualidade na época, né? Melhores. Jogador de seleção, né? Jogador de seleção. E era bom, cara. O França jogava muita bola. Isso. E eu me recordo que o São Paulo tinha vários jogadores de seleção. Tinha esse Serginho, que depois destacou no Milan, França. Tinha o Márcio Santos na zaga, tinha sido campeão do mundo em 94. Tinha o Rogério Ceni. Tinha o Belletti. Verdade. Tinha o Denilson no elenco. Eu não sei se ele foi titular naquele dia, mas estava no elenco. E o Raí tinha voltado um pouco antes, na final do Paulista contra o Corinthians. E o São Paulo tinha acabado de ter sido campeão paulista. Do jogo. Só lembrando que a Portuguesa tinha sido aquela Portuguesa que foi garfada lá naquele jogo do Castrilho, lá daquele lance que o cara deu mão contra o Corinthians, que acabou sendo o finalista. Isso, do jogo eu não achei os dados, o time do São Paulo exato, mas também tinha Marcelinho Paraíba, né? Tinha o Galo, tinha Aristizábal, era um time muito forte, assim, São Paulo era, se for lembrar a década de 90, São Paulo e o Palmeiras tinham elencos assim, que hoje estavam acima do padrão. Hoje ninguém tem. Então, na verdade, pelo fato de ter jogadores da seleção brasileira jogando no Brasil naquela época, ainda tinha isso. Pouco, mas ainda tinha. Você conseguia montar times fortes, né? O Curitiba tinha jogadores de qualidade. Você vê o Corinthians foi campeão, o Corinthians tinha Edilson, Rincon, Marcelinho Carioca. Mas olha, aquele último jogo da Portuguesa, que você falou da Portuguesa, acho que foi um dos jogos, um dos maiores sofrimentos que eu tive na minha vida de torcedor de futebol, foi aquele jogo, cara. Aquele jogo foi... Nossa senhora, não gosto nem de ver. Vamos lembrar de coisa boa, vamos lembrar do jogo. Eu vou lembrar desse jogo. Esse jogo, se o Enzo procurou, talvez possa corrigir alguma coisa que eu vi. Entrou com Regis, Célio Lúcio, Gelson Baresi, Luiz Carlos, Márcio Goiano, Rubem Júnior, Strui, João Santos, Sandoval, Simval, depois entrou Kleber e o Macedo. Isso aí. Né? O time era bom, né? O time era muito bom, né? E assim, eu lembro que eu fui com meu pai, né? Eu cheguei cedo no estádio, bem cedo, e só consegui sentar lá no terceiro anel, lá em cima mesmo, assim, quase encostado no muro, né? E eu lembro muito bem, assim, que do gol do Strui, né? Daquela curva que fez a bola. Assim, acho que aquele todo mundo gol coroou a raça, cara. Aquele gol foi Ô, Fernando César, eu tive o privilégio, que naquela época eu era sócio ali da cadeira inferior, ali, sabe? Da turma do amendoim. Então eu vi o Strui fazendo vi a bola fazendo a curva e entrando no gol. Eu tava bem no ângulo, sabe? Eu tenho assim na memória, assim, aquela curva fazendo e
E o jogo foi difícil, né? Não foi um jogo fácil, sabe? Não foi um jogo fácil. E foi bem isso. Daí o Coxa, porque o Coxa saiu perdendo, né, com o gol do França, ele conseguiu empatar numa jogada. Foi uma jogadaça do João Santos, né, que ele deu de calcanhar pro Sandoval. Foi, cara. Foi mesmo. Foi isso, né? E aí no segundo tempo que o Coxa virou nesse gol do Strui e teve o pênalti. Eu realmente não lembrava do pênalti, só vendo. Também não lembrava. Depois, que o Rogério Ceni defendeu, né? Teve Acho a expulsão. Foi muito no finalzinho, cara. Teve a expulsão do Belletti também, né? Sim. Mais um jogador, né, que depois fez muito sucesso e... Não, e o come que o Strui deu foi no Belletti, cara. Isso. Isso aí. Não, sabe uma coisa interessante desse jogo, assim, cara? Que o Fernando, não sei se o Fernando ia falar, mas tinha personalidades nesse jogo aí, né? Tinha o David Matthews, músico, e tinha o Nicolas, que era o presidente da Conmebol na época, né? Tava no jogo, não sei o que aconteceu aquele dia lá, que tinha essas figuras, né? O presidente da Conmebol estava em Curitiba naquele dia no jogo. É uma coisa inacreditável. Assim. Esse é aquele jogo tipo mítico que todo daqui, que hoje assim vai falar, todo mundo teve no jogo, né? Eu acho que se somar todo mundo, o jogo teve 200 mil pessoas, né? Porque porque foi um jogo especial mesmo. Foi uma fase do corpo. Porque acho que uma coisa que é bom de lembrar, o que era o Curitiba na década de 90, né? Foi uma década muito sofrida, lembra muito o período atual, se for ver, né? Porque o Coxa passou muito tempo na segunda divisão, ficou, como o César disse, desde 89 sem ganhar o Campeonato Paranaense e foi perdeu vários pro Paraná em seguida, sendo vice. Aí chegou em 98 com um time bom, falou, agora vamos ganhar o Campeonato Paranaense finalmente. E perdeu, e assim, esse Campeonato Brasileiro resumiu, assim, talvez uma reerguida do clube na época. Mas sabe o que resume também isso aí? Você demorou bem no a gente estava falando antes, e teve uma reportagem nojenta na imprensa, eu acho que do Globo Esporte, não lembro exatamente, tratando como se o elenco do Curitiba fosse um bando de renegados, de jogadores de segunda linha que de repente vieram para cá e deram certo. E não é assim. Como o Enzo bem lembrou, eram jogadores que tinham tido sucesso em vários clubes. Não precisa falar, o Regis aqui foi pentacampeão paranaense. Não sei se ele jogou 5 anos, mas ele era ídolo do Paraná Clube. A gente tinha o Macedo, que tinha tido sucesso no Santos, no São Paulo. Não é assim. O João Santos tinha jogado muita bola, ele é muito bom. Então, assim, e os caras fizeram como se o Curitiba fosse um bando catado que fizeram e aí, por um milagre divino, tava dando certo. E a gente que acompanha aqui o dia a dia sabe que não tinha nada disso, cara. Não era assim. Eu lembro dessa reportagem, César, que foi... Acho que o título foi, assim, a surpresa dos refugos. Eu lembro do jornalista, quer que eu fale o nome? Depois você fala. Pedro Bassan. Porque foi sobre... Ele que fez essa reportagem. Isso mesmo. Foi sobre os refugos do Curitiba que estavam dando certo num time, assim, como se fosse uma surpresa dar certo com um time montado, foi assim, um catado. Mas volte e meia eles fazem isso, cara. Volte e meia eles fazem isso aí, outro dia eles fizeram uma reportagem desse mesmo tom do Grêmio. Se é time fora do eixo de São Paulo, eles fazem como se fosse um time de renegado. Até parece que o Grêmio, um clube que todo ano disputa Libertadores, está sempre nas cabeças, tem renegados. Porque contratou o cara do Flamengo, não é assim, cara. Porque o lateral esquerdo era o Cortez, não sei, como se o time fosse um time de renegados. É a mesma conotação que eles fizeram na época do jogo desse time de 98 do Coxa. Eu acho que para nós foi pior, porque assim, como vinha de campanhas difíceis e tal, na hora que veio, falou, agora podemos mostrar que temos um time bom, a reportagem foi nesse nível, né? Então, acho que assim, toda a torcida Coxa dessa época tem um pé atrás com a imprensa, porque a reportagem foi muito triste pra gente, né? Ô, Fernando, mas assim, a ideia de montar esse programa é justamente essa, pra gente poder falar do Curitiba e pessoas que entendem, né? Não... Porque assim, olha, vou dizer sinceramente, desse tempo que eu acompanho Curitiba desde 87, que eu acompanho Curitiba, não dá pra esperar outra coisa senão isso da imprensa. Tanto é que eu nem assisto mais, sinceramente, eu não vejo minha vontade de assistir. Não dá pra esperar nada além disso, tá? Um porque eles não acompanham, outro porque eles não têm interesse em acompanhar e não têm interesse em falar nada.
Então, assim, não vale a pena, não percam tempo assistindo esses programas do eixo Rio-São Paulo, ou mesmo BH, Rio Grande do Sul, porque não existe... Até queria fazer um elogio para a TNT, que eu tô preferindo assistir os jogos na TNT quando tem do que no Premiere. Eu acho que eles são mais... Até para transmitir a Copa do Nordeste, eu acho que eles são mais... Eles equilibram mais a transmissão, sabe? Com certeza. E a gente podia comentar também um pouquinho do campeonato, né? O que foi o campeonato 98, né? Porque foi, imagina, o Coxa terminou em terceiro lugar, 3 derrotas. Corinthians e Cruzeiro terminaram na frente, né? E era um time que tinha tudo para ter avançado mais, né? Acho que houve uma infelicidade, principalmente no terceiro jogo, né? Que estava tudo encaminhado para classificar e coroar realmente como um grande time do Curitiba. Foi talvez o grande time da década de 90, né, do Coxa, né? E poderia ter avançado mais, mas acontece, coisas de jogo, né? O que vocês lembram? Eu lembro que depois do campeonato, né, quando o Corinthians foi campeão, tinha até uma história curiosa, lembra daquela mãe de Iná? A mãe de Iná tinha dito que ia dar a final Curitiba e Corinthians, lembra? Você lembra disso? Tinha uma história que a mãe de Iná tinha falado. Eu lembrei agora, é verdade. A mãe de Iná, pra quem não sabe, era uma cartomante, né? E ela tinha falado, jogado o tarô lá, as cartas, e falou que a final ia ser Curitiba e Corinthians. O pessoal levou a sério a mãe de Iná na época. Ela ficou famosa porque ela previu a morte dos Mamonas Assassinos. Depois não sei. Eu só sei que o pessoal levava a sério ela. E o Corinthians acabou sendo campeão. E eu me lembro que eu via muita Rádio Independência com o Fernando César. Gostava muito do Fernando César. E tinha um programa que começava assim umas 4h30 da tarde, sabe? E estavam entrevistando o Rubem Júnior. E o Rubem Júnior falando assim, pois é, né, muito triste e tal. Pensar que podia ser a gente campeão brasileiro. Podia ter sido a gente. Então, assim, realmente o Curitiba podia ter sido campeão brasileiro. Não faltou pouco, faltou muito pouco. Faltou, assim, talvez... Faltou mais cancha, sabe, de chegar em final, sabe, de jogos decisivos, de disputar decisões. Faltou um pouco saber jogar o jogo, sabe. O primeiro jogo contra a Portuguesa lá, o Curitiba saiu ganhando de 1-0, pô, ou do Macedo. O Curitiba fez 1-0 na Portuguesa e de repente a Portuguesa virou o jogo assim em poucos minutos. E o terceiro gol foi um lance esdrúxulo do Márcio Goiano. Ele foi dar um chute, pegou ao contrário na bola, a bola entrou no ângulo. Então, assim, esse terceiro gol é que matou a gente. Porque se fosse 2-1, aí na volta teve 2 jogos em Curitiba. O primeiro foi 0-0. O Curitiba podia jogar assim por um empate e por uma vitória, sabe? Só que teria que ser 2 gols daí, ou 2 vitórias, sabe? Então o primeiro jogo foi um empate. E o segundo jogo, o Curitiba fez 1-0, né? Gol do João Santos, né? Foi. No primeiro tempo. Cara, e sabe o detalhe desse jogo contra o Corinthians, eu me lembro? Eu me lembro Era noite, assim, né? Era noite. E o Kleber Arado entrou com a manga comprida da camisa. E ele era o único que tava com a manga comprida. E aquele juiz, cara, não vou lembrar o nome, ele mandou o Kleber trocar a camisa, cara. Porque ele tava com a manga comprida. E daí demorou, cara. Ele mandou o Regis trocar o calção também, cara. Daí demorou, cara, uns 15, 20 minutos pra começar o jogo. E aí aquilo já, sabe, ficou tão tenso aquela história, parecia que tava, sabe, tava conspirando contra, alguma coisa assim, sabe, parecia que tava num ar assim ruim. Eu lembro que o Kleber rasgou a manga da camisa, assim, pra jogar. E aí o Curitiba fez 1-0, cara, e o Curitiba jogando bem. Mas a Portuguesa tinha um timaço, né? Jogava o Klemer no gol. A zaga era Emerson, o zagueiro Emerson e César, da Portuguesa. Jogava o Ivair. Isso é verdade. Aquele Alexandre, que era muito bom meia. Aquele Leandro, que fazia gol pra caramba. Né? A Portuguesa tinha um timaço. E eu me recordo que a Portuguesa não chegou no gol do Curitiba, sabe? E aí, aos 30 e poucos do segundo tempo, no cruzamento, o Gelson Baresi fez 2-0 pro Curitiba. Aí eu falei, daí eu lembro que como eu tava na cadeira inferior, o camarote ficava atrás ali, né? O camarote tanto da diretoria do Curitiba como da diretoria da Portuguesa.
Mas assim, ficava atrás, assim, atrás mesmo, praticamente junto, assim. Não tinha vidro, nada, era atrás mesmo. E quando a gente fez o gol, a gente virou tudo pro camarote portuguesa e ficamos assim, né, e tal. E pra mim, assim, o Curitiba tinha ganhado, tinha conseguido, entendeu? Ia passar. Não ia tomar gol nunca. Na minha Não sei cabeça, se você lembra, Enzo, daquele... Para mim, aquilo ali foi troço capital, aquele lance. Claudinho saiu na cara do Klemer, cara. Ele quis dar uma por cima. Isso. Meu Deus, o Curitiba no contra-ataque. 3-0 tinha acabado o jogo, cara. O Claudinho saiu na cara do gol e quis meter por cima do goleiro, né? Então, mas daí, logo depois desse lance, eu não sei se foi, acho que foi o César, o zagueiro, que fez o gol da Portuguesa. Foi o César, eu lembro. E daí eu lembro que o estádio, assim, silêncio sepulcral, assim, sabe? E só os caras atrás de mim da Portuguesa gritando. Mas pulando mesmo, cara. Mas assim, pular e pular mesmo, assim. E eu lembro que eu olhei assim, e daqui a pouco a Portuguesa foi lá e empatou o jogo, cara. Foi assim, como o César falou, sinceramente, depois daquele jogo lá, eu fiquei transtornado, sério. Não acreditava. Eu não acreditava que o Curitiba não ia passar, porque o time era tão bom. O time tinha tanta qualidade que eu não acreditava que o time não ia passar, que não ia chegar na final, entendeu? Porque eu lembro que eu estava pesquisando passagem para ir para Belo Horizonte, que o Curitiba ia pegar o Cruzeiro, né? Então eu estava pesquisando passagem para ir para Belo Horizonte para ver o jogo, porque eu tinha certeza que o Curitiba ia passar do Portuguesa e tinha certeza que ia passar do Cruzeiro. Não tinha dúvida nenhuma. O Cruzeiro tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, acho que foi vice-campeão brasileiro. E era um time bom, cara. Foi o segundo lugar do campeonato, né? Eu não fui nesse jogo da Portuguesa, porque eu lembro que era o ano do vestibular, né? Isso é uma coisa bem... Era antes da faculdade. E era tarde, assim, e eu acabei não indo, né? Eu lembro que esse jogo eu fiquei no radinho, outros tempos também, né? Você acompanhava o jogo no radinho. Não tinha outras opções. Não, o que foi à tarde foi o 0-0. Se eu não me engano, que esse jogo... Foi à noite, esse. Foi à noite. Mas não foi à noite? O do 0-0 foi domingo à tarde. Domingo à tarde, não, esse eu fui. Eu não fui o do terceiro jogo. Eu não fui no 0-0, eu fui nesse outro aí. E esse acho que foi quarta-feira à noite. Uma coisa assim. Mas eu acho assim que depois, claro que na época foi muito difícil, mas a memória boa ficou desse time de 98, principalmente nesse jogo de São Paulo. Acho que todo mundo lembra muito bem. Acho que traz uma alegria lembrar do time, apesar de não ter conseguido título ou nada. Mas o time foi muito bom. Assim, mostrar que o Coxa, quando capricha, dá para montar um time competitivo, né? Não, e a torcida acompanha, entendeu? Você tem que exigir da torcida também. É difícil, cara. Basta ter um time que dê um pouquinho de esperança, que jogue para frente, que a torcida vai. Cara, esse time do Curitiba tinha alguns fatores assim que eu destaco, assim, sabe, como essenciais para um clube vencedor. Apesar de não ter ganho, né? Mas é um clube que mostrou respeito e liderou o campeonato há muito tempo. Tinha 2 meias de qualidade, Sandoval e João Santos, mas assim, qualidade mesmo, tá? Para você ter uma ideia, eu lembro que o Sandoval, ele fazia uma jogada assim com o lateral, que fazia 1-2 direto assim com o lateral do Curitiba. E o João Santos tinha muita qualidade no drible, assim, na finalização, né? Então você tinha 2 jogadores de meio de campo que faziam muitos gols, tinham qualidade, chegavam, chutavam, finalizavam bem, né? E eu lembro do gol do João Santos contra o Internacional, que ele fez, que ele recebeu do lado esquerdo, assim, ele fez que ia matar, ele jogou pro pé esquerdo e tocou no canto, nesse 98. Tinha um volante que era o Strui, né? Que era excepcional, um jogador da seleção paraguaia, né? Pra você ter uma ideia. Sim. Fazia gol também, né? Fez o contra São Paulo. Tinha um ataque muito bom com o Macedo e o Simval. Tinha laterais que apoiavam, né? Isso. O Rubem Júnior era assim. O Rubem Júnior era nível de seleção brasileira, tá? Ele foi pra seleção brasileira, né? Chegou aí. O Rubem Júnior era nível de seleção brasileira. Então, assim, era o Gelson Baresi, o jogador que também já andou pela seleção de base, um zagueiro, o Célio Lúcio também. Então, jogadores de muita qualidade, assim. E uma pena, né? Uma pena não ter chegado mais longe, mas fica a lembrança aí do grande time.
Eu acho que outras lições que tira desse time é que foi um time montado, assim, apesar de não ter ganhado o Paranaense, já era um time que estava montado lá. Exato. Era um time equilibrado, a gente não falava assim, pô, aquele time falhava. Perdeu pra Portuguesa, mas não era um time que tinha problemas em alguma das laterais. Faz parte ou na de perder, defesa. né, cara? É do jogo. Mas, assim, era um time muito bem equilibrado, né? E defensivamente era bom, fazia gols. Tinha o Kleber, né, que tinha muita vontade no ataque. Então, assim, era um time que brigava muito. São coisas que hoje a gente busca nos times do Coxa e aquele time tinha tudo isso, né? E você falou do Kleber, lembrei, cara, nesse jogo com a Portuguesa, ele deu uma bomba, cara, na trave. Sim, no começo do jogo, né? É. Eu lembro disso aí. Bem no comecinho do jogo, né? Cara, o Kleber era bom, cara. O cara tinha uma raça, ele era um torcedor do Coxa jogando dentro de campo. Tem toda aquela história, né, do Kleber ter fugido do Atlético. Foi em 98, né? Foi. Que ele saiu da concentração do Atlético e foi pro Couto Pereira assinar contrato com o Curitiba. Isso. Então é isso, assim, acho que as lembranças boas, né, estão aí, desse time principalmente. E se você que está assistindo tem algum outro jogo que lembre, que vale ser destacado, comenta aí. Uma dessas a gente estava no jogo e pode comentar também. E o nosso objetivo aqui principal é destacar esses grandes times que o Coxa montou, grandes jogos, né, porque... Ó, Fernando, tem que fazer a você viver. Oi. Uma dica aí. Curitiba e Flamengo em 87. Eu tava no jogo, tá? Tá, isso eu não tava, então vamos lá. Não, 88. Copa União 88. Esse também foi do mesmo nível de São Paulo aí, tá? Então tá, vamos tentar lembrar os jogos, porque vale a pena. Vale sim. Um registro. Mas então é isso, nos vemos no próximo Memória Coxa. Um abraço. Um abraço. Um abração. Boa noite. Tchau.